A crise da pandemia no Amazonas já matou mais de 12 mil pessoas no estado, devido a um sistema falido onde não se havia leitos disponíveis, UTIs ou respiradores. E em janeiro deste ano, mediante um estado de alerta a qual o estado vivia de que uma suposta segunda onda do coronavírus chegaria de forma mais grave, em janeiro, a suspeita se tornou realidade e, mais uma vez, chegou e pegou um estado despreparado. Faltou o gás medicinal, o oxigênio. Mediante as falhas ocorridas e as dezenas de mortes que ocorreram no período, o Ministério Público Federal ajuizou uma ação de improbidade administrativa contra o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e o secretário estadual de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo, pela omissão dos agentes públicos entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021, quando se verificou no Amazonas a crise no fornecimento de oxigênio medicinal e o aumento do número de mortes por Covid-19 durante a chamada segunda onda da pandemia. A ação apresentada à Justiça Federal no Amazonas inclui ainda 3 secretários do Ministério da Saúde e o coordenador do Comitê de Crise do Amazonas, Francisco Ferreira Máximo Filho. Após investigação conduzida, o Ministério Público Federal identificou atos de improbidade administrativa em 5 situações distintas, descritas e comprovadas detalhadamente na ação, como o atraso e lentidão no Ministério da Saúde no envio de equipes para diagnosticar e monitorar a nova onda da Covid-19 no Amazonas, omissão no monitoramento da demanda de oxigênio medicinal e na adoção de medidas eficazes e tempestivas para evitar o seu desabastecimento, realização de pressão para a utilização de tratamento precoce, demora na adoção de medidas para a transferência de pacientes que aguardavam leitos e ausência de medidas de estímulo ao isolamento social. O Ministério Público Federal aponta na ação de improbidade administrativa o novo pico de casos da Covid-19 e mortes decorrentes em dezembro de 2020, com expectativa de situação ainda pior em janeiro de 2021, com possível colapso do sistema de saúde em proporções iguais ou mais graves que a vivida entre abril e maio de 2020, com o agravante de que em dezembro os hospitais de campanha já haviam sido desativados. De acordo com o órgão, mais de um semestre após a primeira onda da Covid-19 e com a experiência acumulada ao longo de 2020, as autoridades federais e estaduais, em dezembro de 2020, deveriam ter elaborado e posto em prática de modo coordenado, diligente e eficiente planos de contingência para novas ondas de contaminação, contemplando possíveis soluções a serem implementadas rapidamente em caso de novos colapsos no sistema da saúde ou de desabastecimento de insumos. Um trecho do relatório cita uma série de ações e omissões ilícitas que, somadas, violaram esses deveres e contribuíram para o descontrole da gestão da pandemia no Amazonas, com o colapso do fornecimento de oxigênio e decorrentes óbitos por asfixia de pacientes internados. E ainda destacou o colapso do abastecimento de oxigênio em janeiro deste ano. Os representantes do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde deixaram ilicitamente de determinar a adoção das medidas necessárias para calcular a demanda de oxigênio, pois somente após o agravamento da crise se projetou uma demanda futura. No caso do oxigênio medicinal, a necessidade de monitorar a quantidade utilizada e de dimensionar a demanda futura e de articular estratégias junto aos fornecedores era imprescindível, considerando o transporte desse insumo que exigia uma logística complexa por conta do grande volume e da inflamabilidade. Outra medida essencial não adotada no tempo adequado pelo poder público era o contato com os maiores fornecedores de oxigênio medicinal ou ainda a Associação Brasileira de Indústrias Químicas para verificar a capacidade do setor de fazer frente à demanda. O Ministério Público Federal ressalta que em janeiro de 2021 não havia desabastecimento de oxigênio medicinal no país, não tendo havido efetivamente falta do produto e sim omissão dos agentes públicos no monitoramento
planejamento e no dimensionamento da demanda e na definição de estratégia para abastecimento do insumo. A falta de medidas concretas e necessárias para assegurar o atendimento aos doentes, como a transferência de pacientes para outros estados diante da falta de leitos disponíveis no Amazonas, não foram adotadas com celeridade necessária. Entre os dias 5 e 8 de janeiro, já eram formadas filas para transferências de leitos clínicos e de unidades de tratamento intensivos, com a perspectiva de crescimento contínuo das hospitalizações. No dia 12 de janeiro, em reunião com o Comitê de Crise, foi apresentada a possibilidade de transferir pacientes para outros estados, mas optou-se por esperar o agravamento da situação, pois o planejamento para evacuação ocorreu apenas após o colapso, já no dia 14 de janeiro, ao mesmo tempo em que se iniciava propriamente as ações para as transferências. E que houve também uma simultaneidade significativa em desorganização e falta de planejamento pelos gestores citados, decorrentes da omissão em tomar providências com a urgência que se fazia necessária. Com isso, o Ministério Público Federal pede que a Justiça Federal condene os envolvidos por improbidade administrativa. Já o secretário de Estado de Saúde, Marcelo Campelo, informou que prestou esclarecimento em audiência ao Ministério Público Federal e continua à disposição para responder sobre as ações de enfrentamento à pandemia da Covid-19 durante a crise do oxigênio gerada pelo recrudescimento do novo coronavírus e pelo aumento exponencial de casos no início de 2021. O coordenador do Comitê de Enfrentamento da Covid-19, Coronel Francisco Máximo, afirma que também está à disposição para prestar depoimentos. Mas não podemos esquecer da crise dos respiradores superfaturados que foram comprados por ordem do governador do estado, Wilson Lima, de acordo com afirmações da Procuradoria-Geral da República, onde houve a participação da cúpula do alto escalão do governo e o envolvimento da secretária de Saúde, à época, Simone Papazzi, e o ex-secretário Rodrigo Tobias, que foram presos na Operação Sangria. A organização, denominada criminosa pela PGR, comprou respiradores em uma loja de vinho, sem licitação por quase 3 milhões de reais, apontado pela Polícia Federal, um superfaturamento de 133%.